Oi, eu sou o Marcos Palmeira e eu apoio o trabalho do Greenpeace. Tá na hora da gente sair do discurso e meter a mão na massa. E isso o Greenpeace sabe fazer. Quem poderia imaginar que uma coisa tão pequena e tão rica em proteína pudesse provocar tanta destruição e crise social na Amazônia? A expansão da soja na Amazônia tem atraído grandes fazendeiros de outras regiões do Brasil, que se mudam para cá com a ambição de se tornarem ricos rapidamente. Mas tudo tem o seu preço. Comunidades locais são ameaçadas e expulsas de suas terras e a floresta é destruída para dar lugar à soja. Para o Brasil, tudo em nome do progresso. Mas para aqueles que perderam suas terras e viram a destruição que a soja trouxe para a região de Santarém, o avanço da fronteira agrícola na Amazônia não significa nada a não ser devastação e miséria. Com a chegada dos sojeiros, com essa destruição do meio ambiente, a gente não prevê um futuro assim melhor. Sinto-me ameaçada, porque as pessoas que estão de fora estão dizendo, olha, você vai morrer a qualquer hora. Eu pessoalmente vejo isso como uma prática até terrorista para a população amazônica. E a terra nua não tem como a gente sobreviver, nenhum animal sobrevive, o solo se acaba, né? Porque não aguenta. Acredito que daqui a 10, 15 anos, a região de Santarém, que era uma região que ainda se via um verde, futuramente você vai ver só aquele amarelo apenas de poeiras que você vai encontrar nessa estrada, porque você não vai encontrar mais mato por aqui por perto. A soja pode ser encontrada em quase todos os produtos do supermercado e também na ração animal. Por causa do crescimento da população mundial e da grande demanda por carne e produtos ricos em proteína, a soja se tornou a queridinha do mercado internacional. A produção global de soja cresce sem parar a cada ano. Em 2003, foram 186 milhões de toneladas. Em 2004, 200 milhões de toneladas. Em 2020, estima-se que a produção de soja chegue a 300 milhões de toneladas por ano. Os principais produtores de soja são Estados Unidos, Brasil e Argentina. Brasil e Estados Unidos competem pelo primeiro lugar nas exportações de soja. O Brasil adotou uma política econômica agressiva para alcançar o seu objetivo sem se importar com os impactos socioambientais. O grande problema da soja no Brasil é que o Brasil continua sendo um grande exportador de matéria-prima. O Brasil exporta grande parte da sua soja in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento. Então, para se manter a arrecadação nos mesmos níveis e crescendo, né, do componente soja na economia brasileira, ela crescer, né, conforme a economia brasileira cresce, precisa se ampliar a fronteira agrícola, precisa se produzir cada vez mais. Entre 2003 e 2004, o índice de desmatamento da Amazônia foi o segundo maior da história. Então, o desmatamento nos últimos 3 anos, né? Em particular nos últimos 3 anos, teve um acréscimo assim importante. O grande vetor, o grande motor desse acréscimo de desmatamento é a chegada da soja na Amazônia e a expansão dos campos de soja na Amazônia.
Com uma população de 270 mil habitantes e mais 63 mil pessoas vivendo na zona rural, Santarém é a principal cidade no oeste do Pará e, atualmente, a mais nova fronteira de expansão da soja. O principal problema da soja na Baixada Santarena é a concentração fundiária. Para se produzir soja e ela ser economicamente viável, você precisa de grandes áreas. O que vem acontecendo nesse momento em Santarém são produtores vindo do Mato Grosso e do sul do país que compram ou grilam terras de moradores comunitários para transformar em lavoura de soja. A terra do senhor lá, o que o senhor fez com ela? Está vendido. Qual que era o tamanho da terra do senhor? 300 hectares. 300 hectares? Era grande terreno. E o senhor vendeu por quanto lá? 15 mil. Muitos, como Francisco, aceitam a oferta e se mudam para a cidade pensando que a vida será mais fácil. No entanto, depois de comprar uma pequena casa, o pouco que resta desaparece rapidamente. E que o dinheiro que recebeu não vai dar para se sustentar por muito tempo e com a escolaridade que tem, a possibilidade de arrumar um emprego é mínima. Os alimentos que antes eram produzidos pelas próprias famílias, agora precisam ser comprados. Sem dinheiro, a sobrevivência se torna difícil. Tudo era fruta, era o feijão, era o arroz, era o milho para dar um pinto. Era tudo enquanto nós plantávamos. Farinha aí, nós tínhamos farinha aí à vontade, quando ele podia fazer. Graças a Deus lá era mais fácil por isso, né? E aqui tudo é novo comprado. Se o camarada tiver o dinheiro, compra, se não tiver, pronto. Pequenas favelas como esta estão aparecendo na periferia de Santarém a um ritmo alarmante. Esse bairro aqui quase todo, gente que veio da colônia. É um bairro novo? É. Com 2 anos essa terra aqui. Cada dia vai aumentando mais. Está vendendo terra? É, vende a terra e vem para a cidade, procurar uma vida melhor e onde fica nessa situação, né? Termina o dinheiro aí, fica nessa situação que fica arrependido, não tem mais jeito, né? Aqueles que ainda não têm a posse legal da terra ou não querem vender, enfrentam pistoleiros e ameaças. Práticas comuns para a ocupação de terras na Amazônia. Geralmente, em relação à questão fundiária, é a expulsão desses trabalhadores do interior da Amazônia das suas terras. Então, quando chegam até a Procuradoria da República, é porque já houve ameaça dessa expulsão, normalmente de uma forma diferente, que se dá, como por exemplo com o incêndio da casa dessas pessoas, ou então o incêndio de uma lavoura, joga-se semente de capim aonde tem a roça das pessoas. Geralmente é nessa forma em que se dá a ameaça primeira para que esse povo, essa população da floresta saia da área e deixe a área livre para essas pessoas ocuparem. Simplesmente disseram para eles saírem de dentro da casa que era deles, que a área era deles, que eles não tinham mais nada. Queimaram a casa e destruíram um bocado do que ele tinha, que não, né? Quando ele foi lá comigo, que voltou, eles tinham queimado. Foi a casa do pai de Zezinho que foi queimada. A família morava na região há mais de 36 anos. Até pouco tempo atrás, eles plantavam mandioca, pimenta e frutas. A vida era calma até a chegada da soja. Foi agora 2004, foi horrível, eles queimaram essas... Dia 5, 6 e 7 de novembro de 2004, eles queimaram 20 casas de companheiros aqui, né? Humilharam, pegaram ele na roça, trouxeram empurrando com a espingarda. Outros eles ficaram de lado, eles assistindo queimar as coisas deles na casa. Nós vivemos aqui um tempo de um terror, de uma coisa horrível. E a gente vê nossos companheiros da zona rural, trabalhadores rurais, perdendo suas terras, às vezes até mandado por sojeiros também, invadindo áreas, tomando as casas, queimando casas, sem que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Parece que ainda está
tá na força dos grandes ainda, né? Para destruir os pequenos. A soja foi introduzida no Brasil em 1882. Naquela época, os engenheiros agrônomos acreditavam que a soja nunca ameaçaria a Amazônia por causa das limitações climáticas e das condições pobres do solo da floresta para a agricultura. Certo? Errado. Então a soja ela veio entrando pelo Mato Grosso, pelo sul do Mato Grosso. Então não é à toa que o Mato Grosso é hoje responsável por quase metade do desmatamento total na Amazônia. Com o desenvolvimento de novas variedades de soja, as plantações se expandiram rapidamente para o norte do Brasil. Entre 1995 e 2004, a área cultivada com soja no país cresceu 77%. Tudo isso tem uma razão importante, a presença de pelo menos 3 grandes multinacionais, que é a ADM, Bunge e Cargill. Elas são responsáveis por pelo menos 60% de todo o financiamento da produção da soja. Em Santarém, os problemas começaram quando uma das maiores multinacionais do mundo decidiu construir ali seu porto graneleiro. A Cargill é o maior grupo privado de commodities agrícolas do mundo. É uma empresa de capital americano que trabalha com grãos e é hoje a principal empresa no fomento a atividades agrícolas na floresta amazônica. A chegada da Cargill em Santarém foi cercada de polêmica. Segundo a Constituição Federal Brasileira, este tipo de construção exige a realização de estudos de impacto ambiental. Desde o início da licitação, o Ministério Público Federal vem tentando fazer com que a lei seja cumprida. A construção do porto em Santarém se transformou numa batalha judicial. Depois de 4 anos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade contra a Cargill, mas o porto já havia sido construído. O porto da Cargill em Santarém não é legal. Então se estabelece um empreendimento estrangeiro na região, de grande porte, sem que fossem respeitadas as normas ambientais que não só as leis falam no Brasil, mas que a própria Constituição do Brasil manda. O Porto da Cargill, por exemplo, tem em Santarém já há uns 3, 4 anos atrás, que era em nome do progresso para a cidade, mas que progresso trouxe até hoje? Empregos que traria para a cidade, que empregos trouxe até hoje? Então, o que nós consumimos está faltando, está acabando. E o que está sendo produzido no lugar daquelas frutas, que é a soja, que são os grãos, eles são levados para fora da região. Quer dizer, o progresso que está chegando é um progresso para fora, para exportação, para pagar dívidas que nós não fizemos. O pessoal, todo mundo sabe que ela não traz, que a soja não trouxe desenvolvimento, não, para os pequenos, não. É uma agressão extremamente grave contra as futuras gerações que vão se desenvolver aqui na região. Nós estamos acabando, nós estamos colocando embaixo recursos financeiros que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos, não sabemos a potencialidade deles. E estamos acabando sem ao menos termos estudado. Isso é um crime extremamente grave contra as próximas gerações que vão se desenvolver nesta região. Bom, no caso do Pará, no caso do Mato Grosso, quer dizer, a razão óbvia é a fragilidade assim, da presença do Estado, do Estado federal. O Estado federal é o grande ausente. A soja, ela beneficia pequenos grupos, os sojeiros, os produtores, enquanto a população fica sem nada. O governo precisa chegar na Amazônia para acabar com a política do fato consumado. Precisa ter uma política clara para as comunidades que vivem da floresta. Caso contrário, essas comunidades vão ser
expulsas das suas terras, a floresta vai ser destruída e tudo vai virar um imenso campo de soja. A Amazônia precisa de governo hoje. Nós queremos vida para o nosso povo. E a terra é vida. A terra é mãe.